Nesta aula vamos aprender a utilizar algumas funções de bancos de dados. Essas funções de banco de dados são excelentes para extrair informações de planilhas que têm muitas informações, muitos dados. Esta, por exemplo, é uma planilha com várias informações e nós vamos tirar algumas informações dela com bastante praticidade usando as funções de bancos de dados. Veja bem, BD soma vai somar para mim os valores desse banco de dados de acordo com algumas informações que eu passarei para a função. Eu montei aqui em cima um cabeçalho nesta planilha que está disponível para download para que pudéssemos fazer a extração das informações. Aqui eu tenho os dados, aqui em cima eu colocarei os critérios, o que eu quero extrair deste banco, e aqui verá o retorno. Em aula anterior, nós já aprendemos que nós podemos selecionar uma região e dar um nome para ela. Neste caso, eu vou dar um nome para esta região. Como ela é muito grande para se selecionar, eu vou dar uma dica de como se selecionar ela mais rapidamente. Vamos selecionar esta primeira linha do cabeçalho, apertar a tecla Ctrl, Shift e a setinha para baixo. Veja bem, selecionou rapidamente todos os dados, inclusive o cabeçalho. Eu quero que essa região se chame medicamento. Para que essa região se chame medicamento, eu vou dar um nome para ela aqui. Medicamentos. Vou pressionar Enter e todos esses medicamentos estão dentro dessa região. Por que isso? Eu coloquei nome para facilitar, pois toda vez que eu for utilizar as funções, eu vou precisar vir e ficar selecionando essa grande área que vai tomar tempo e pode ocasionar erros. Então, eu selecionando a região toda e colocando o nome, ficará mais fácil. Veja bem, vou fazer a primeira função de banco de dados, a BD soma. Eu quero somar alguns valores dessa planilha. Então, vamos lá, igual BD soma. Quando eu escolho BD soma, já aparece o help. Soma os números no campo coluna de registro do banco de dados que atende às condições especificadas. Então vamos lá. Digitei a função, abri o parêntese, já aparece para mim aqui quais os argumentos que eu preciso fornecer para essa função. O meu banco de dados, se você lembra, eu selecionei e dei um nome para ele. O nome do meu banco de dados é medicamentos. Então, eu digito medicamentos. Quando eu começar a digitar, já vai aparecer aqui. Veja que as funções aparecem com um F. E quando eu etiqueto uma região, aparece uma etiquetinha com o nome. Vou clicar medicamentos. Então, medicamentos significa essa região. Veja que ela já está contornada de azul. Então, o banco de dados, eu já informei para ele, que é o medicamentos, que é toda essa região. Qual campo que eu quero somar, uma vez que eu vou utilizar a função BD soma, eu quero somar o campo total, por exemplo. Ponto e vírgula. Quais são os critérios que eu quero extrair desse banco? Os critérios é toda essa área aqui de cima. É importante que você selecione as duas linhas, pois o Excel irá fazer a pesquisa na coluna total. Então, ele verifica que o campo de critério compara com o outro e faz a soma naquela coluna. Então, selecionei banco de dados que eu dei o nome de medicamentos, selecionei qual a coluna que eu quero fazer a soma e onde estão os critérios. Os critérios também, essa região poderia ter dado um nome para ela, mas como é região pequena, não achei necessário. Vou fechar o parêntese e vou dar um Enter. Ok, na verdade ele está somando todos os valores desta coluna. Por quê? Porque não existem critério. Mas se eu disser que eu quero somente somar os valores da coluna total da vendedora Sandra, por exemplo, o valor irá se alterar para as vendas da Sandra. Vou selecionar esses campos e vou colocar a formatação de moeda para ficar mais claro a leitura. Moeda ficou cheio de jogo da velha porque a largura da coluna não está cabendo a quantidade de dados. Vou dar um duplo clique e ajustar a coluna.
vou ajustar um pouco mais largo. Veja bem, então, vendedora Sandra, a soma dela nessa coluna é 2.700.000. Mas eu quero da Sandra apenas em Campinas. Veja bem, eu estou refinando minha pesquisa. Quanto mais critérios eu colocar, menor o número de vendas, pois anteriormente as vendas significavam a todas as cidades. Agora eu coloquei somente para Campinas. Se eu colocar mais critérios, o valor deverá cair mais ainda. Por exemplo, eu quero saber somente as vendas de Dipirona. Então, na verdade, a Sandra não teve venda nenhuma de Dipirona, portanto, o valor da coluna total para esses critérios é 0. Vou mudar, vou colocar um outro qualquer, vou colocar o Meprazol, por exemplo. Também não houve vendas. Deixe-me ver, clorafenicol. Também não houve vendas. Vou selecionar uma outra cidade. Vou colocar, por exemplo, Rio de Janeiro. E vou colocar o medicamento clorafenicol. Veja bem, também mostrou 0. Mas por que mostrou 0? Porque eu digitei o clorafenicol de forma errada. Veja que existe um N aqui que não foi colocado. Foi até bom acontecer isso para você perceber que qualquer variação no texto, o Excel não fará o cálculo. Novamente mudei o clorafenicol e agora aparece então a soma total de vendas da Sandra no Rio de Janeiro e clorafenicol. Assim eu posso ir mudando todos estes dados e aí o resultado da soma irá alterando. Se eu tirar, por exemplo, o Rio de Janeiro, obviamente vai aumentar o valor das vendas da Sandra. Se eu quiser fazer uma média das vendas também, eu posso utilizar BD média. Vamos lá. BD média. Escolho o banco de dados, que nós já nomeamos como medicamentos. Eu vou querer somar o campo quantidade, ponto e vírgula. Os critérios vão ser estes aqui em cima. Fecho parêntese e finalizo a função. Então veja bem, a média dos valores vendidos da Sandra é 89,2. Na verdade, eu pedi para somar a coluna quantidade não é moeda, portanto, vou voltar à formatação para geral. Então a média foi 89,2. Se eu inserir uma cidade, obviamente os números se reduzirão. Não houve vendas da Sandra no Rio de Janeiro, portanto a média dá um erro de divisão por 0. Vou colocar, por exemplo, ao invés de clorafenicol, todos os produtos e vou tirar a cidade. Assim, novamente a média volta a aparecer. BD Max pega o maior valor dentro dos critérios selecionados. Então, igual BD Max, o banco de dados sempre o mesmo, medicamentos. Que campo eu quero somar? Eu quero somar o campo, ok, faltou colocar ponto e vírgula após o banco de dados, ponto e vírgula, clico no campo que eu desejo somar, ponto e vírgula, seleciono os critérios, ok? Fecho parêntese e ele irá pegar o valor máximo da coluna total. Preenchi e dei Enter e aí está. O valor máximo dessa coluna, de acordo com esses critérios, é 145.680. Se eu colocar outros estados e outros medicamentos, esse valor pode vir a alterar também. E o BD-Min, ao contrário do BD Max, pega o menor valor de acordo com a informação solicitada. BD-Min, banco de dados, medicamentos, ponto e vírgula, qual a coluna que eu quero pegar o menor valor? Vou utilizar total, poderia utilizar qualquer uma dessas aqui. E a região de critérios, sempre essa região superior. Ok.
Então aí está, vendedor Sandra. A soma da coluna total deu este valor. A média da coluna quantidade deu este valor. Valor máximo desta coluna, 145. E o mínimo, 1064. Se eu mudar aqui, por exemplo, tirar essa vendedora, colocar outra vendedora, todos os valores se alterarão. E assim, com essas funções de banco de dados, você conseguirá tirar informações de qualquer banco de dados com muita agilidade.